Gravando já. Vamos orar? Bondoso Deus, Pai que está no céu, nos dá sabedoria e entendimento para explicar às pessoas que vão assistir e ouvir esse estudo bíblico. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela do estudo. Essa é a tela. Estudo 14, as leis na Bíblia. O Sá, Pode? pode. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos dos seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar o seu significado e aclarar seu sentido. A nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis. Muito bem. Que tipo de leis nós encontramos na Bíblia, né? Então, nós temos aqui, ó, Êxodo 21 e o verso 22, leis civis e leis de proteção que regem a nação de Israel. Então, havia uma certa mistura entre as leis religiosas e as leis civis, porque a nação de Israel era uma nação teocrática, né? Que Deus governava através dos sacerdotes da, e da comunicação que Deus tinha com a nação através do santuário. Lá em Então, vou ler Levíticos, 22. tá? Pode ler o Êxodo 21, 22. Diz assim: Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que abortem, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Então, esse é um tipo de lei, né? Ali, claro que ninguém quer que aconteça esse tipo de coisa, mas havendo essas situações, havia a questão da restituição da perda, né? É claro que uma vida humana, ela é irreparável, né? Mas alguma coisa o ofensor tinha que fazer como penalidade, né? Fora o castigo de ficar preso ou risco de ser sentenciado também à morte, dependendo da pena que pegava por conta da transgressão. Levíticos 1, verso 4. Leis cerimoniais, né? Que envolve sacrifício, oferta de animais específicas para o santuário. Então lá está assim. E porá a mão sobre a cabeça, porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito em favor dele, para que sua expiação. Então, o pecador ele ia até o santuário levando aquilo que ele tinha de melhor, como ovelha, alguns levavam pombinhas, outros levavam a ovelha mesmo, e ali era feita a imposição de mãos, a transferência do pecado do pecador para o sacrifício, o holocausto, que era ali sacrificado, simbolizando o o perdão de Jesus ao pecador arrependido. Então, leis cerimoniais, eram leis que regiam, né, o comportamento do santuário, como que o santuário funcionava. Então, havia uma série de leis que orientavam o funcionamento do santuário e elas deveriam ser seguidas. Levíticos 11, leis de saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano. Então, havia uma porção de leis sobre a saúde que fala em Levíticos 11, e uma dessas leis de saúde é que as pessoas do acampamento deveriam defecar
fora do acampamento e fazer um buraco e enterrar suas fezes. Por quê? Porque isso era para haver um ambiente sanitário adequado para a saúde, a limpeza. Então, as leis sobre saúde, que elas estão contidas na Bíblia, especialmente ali no capítulo 11, que fala sobre animais imundos, quais são os tipos de animais que podemos comer, os que não podemos comer, a higiene, né? Essas leis, elas são permanentes. Elas permanecem porque o ser humano carece de uma boa alimentação e de comer coisas boas e comer animais que não sejam imundos, né? Então, são leis que permanecem, permanentes. Não existe uma abolição de lei em nenhum lugar da Bíblia, né? Deus não escreveu em nenhum lugar, olha, eu vim cancelar essas leis. Embora a gente não esteja matando o cordeiro, porque Jesus se encontrou com o cordeiro morto desde a fundação do mundo, e ele era o cordeiro que vinha para morrer em sacrifício de nós, e ele se encontrou com essa lei, mas ele não aboliu ela. Agora o sacrifício continua tendo, e ele está no santuário celestial como ali um cordeiro se ofertando por nós. Então a lei ainda continua tendo a sua aplicabilidade, mas no santuário celestial, não no terrestre, que é o foco, é aonde vamos encontrar salvação em Cristo Jesus. Já em Êxodo, nós temos a lei moral. Êxodo 20, que vai do 13 ao 17, a lei moral. A lei moral expressa o caráter de Deus, conhecida como a lei dos 10 mandamentos, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Ali em Êxodo 31, verso 18, fala que o próprio Deus escreveu com o seu dedo, né? Não foi Moisés quem escreveu. As outras leis, Deus ditou a Moisés, soprou em seus ouvidos e ele escreveu em papiros, anotou, né? Tanto as que estão no livro de Êxodo, algumas, quanto as que estão em Levíticos, Moisés anotou e registrou para nós. Mas a lei moral, o caráter de Deus, o próprio Jesus, ele escreveu em tábuas de pedra, né? Para que nós não venhamos a nos esquecer disso. Então, não é uma lei que vai passar, porque Jesus, ele é perpétuo e a lei dele é perpétua, né? Ela é santa, boa e justa, ela não aceita falha, não aceita erro, né? E pede a morte do pecador, a lei. Por isso que nós carecemos da graça de Jesus. Então, os mandamentos de Jesus está lá: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes dará culto, e Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para o santificar, que é o quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a mulher e a casa do teu próximo. Não tem inveja, né? Não, a gente não deve se perder na transgressão da lei de Deus. Então é isso. Não podemos confundir que escrever as leis nem, nem usar textos da lei cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa, né? Não podemos confundir quem escreveu a lei, nem usar textos da lei cerimonial para explicar a lei moral, nem da moral para explicar a lei cerimonial, né? Ou vice-versa. Porque o próprio Deus quem deu todas essas leis, né? E sem lei não há regras, não há orientação, não há amor. A própria lei é o amor de Deus. Ele manifestou na graça também. São atributos da divindade. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Lá em Hebreus, capítulo 9, versos 5, 1 a 5, a 1 a gente 5, pode deixar que eu leio. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com
feito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que, com sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Então, verdadeiro ou falso? O santuário era composto de duas partes? Sim, ele na verdade ele era composto de três partes, na verdade, né? Eu não sei aqui se que é o pátio, o santo e o santíssimo. O santuário era composto de três partes. Então eu colocaria falso na primeira porque não é três partes, não é duas partes, é três partes. Na primeira eu colocaria falso, porque o santuário é pátio, santo e santíssimo, né? Então, a primeira eu colocaria falso. Parece uma pegadinha, mas eu colocaria falso. O pátio era um lugar reservado para o povo? Sim, porque era onde o povo ia lá ofertar o seu sacrifício, pedindo perdão pelos seus pecados, levando as suas ofertas, né? E o altar do pátio simboliza a misericórdia de Cristo, a razão pela qual as pessoas não eram consumidas, desapareciam. Simboliza o tamid. Tamid em hebraico significa contínuo, a contínua adoração a Deus. O altar de holocausto de 4 chifres quadrados que ficava do lado de fora no pátio. Ele queimava dia e noite. Dia e noite ele queimava. Às vezes não tinha nem oferta lá e ele estava queimando. O ritual do santuário era regido pela lei cerimonial? Verdadeiro. Então, coloco falso na primeira, porque são três compartimentos que o santuário tem: pátio, santo e santíssimo. Como que a gente pode comprovar isso, né? Jesus disse uma vez, lá no Novo Testamento, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele fez referência às três portas do santuário. Por quê? Pelo caminho que você escolher, você entra pela primeira porta, caminho. A segunda porta, que é a entrada, o véu do santo, verdade. E a terceira porta, que é o Santíssimo, vida. Então, nós temos três fases no santuário, três compartimentos. Esses três compartimentos, eles têm seu simbolismo. Do lado de fora, o pecador é justificado. Do lado de dentro, no santo, o pecador ele está sendo santificado. E no compartimento do Santíssimo, o pecador está sendo glorificado. Amém? Então, vamos avançar para 3. A morte de Cristo, a morte de Cristo. O que ocorreria com a lei cerimonial? Daniel 9, verso 27. Nos diz assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muito bem. Então, Jesus fez uma firme aliança. Então, ali em Daniel, capítulo 9, verso 27, está falando do momento que Jesus foi cortado, foi da terra dos viventes. Jesus é o ungido. E ele foi crucificado em sacrifício por nós. Essa crucificação de Cristo nos dispensou do sacrifício pelo Cordeiro, porque a partir de agora
Nós já não precisávamos já então é, matar um cordeirinho para pedir o perdão pelo pecado cometido. Eu como pecador, Deus perdoa o pecador, não o pecado. Pecado não existe perdão. Mas o pecador obter o perdão por meio do arrependimento já não precisava mais matar o cordeirinho, mas sim ir direto a Cristo por meio da oração. Isso não significa abolição de lei. Não há abolição de lei nenhuma na Bíblia. Aí você fala, ah, mas eu não mato o cordeiro? Não mata cordeiro porque Cristo é o cordeiro morto desde a fundação do mundo e ele veio, se encontrou com esse cordeiro que ele instituiu simbolicamente. E completando esse raciocínio, quando Jesus morre na cruz, a mão de Deus, o Pai, rasga o véu do santuário de cima a baixo. Está escrito na Escritura, no Novo Testamento. Colossenses 2,14. Colossenses. Fechou? Não, Eu vou ler aqui. achei. 2,14. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então veja, Deus cancelou o quê? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Então, Jesus tomou sobre ele os nossos pecados. Esse é o escrito de dívida. Aqui não está falando de abolição de lei no texto. Não fala disso. Não fala de abolição de lei. Vamos ver aqui. O escrito de dívida que era como nós, contra nós, era a transgressão da lei moral que pedia a morte do pecador, porque não há perdão para quem para pecado. Então, Jesus, ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, mas o cordeiro substituto. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz, carregando sobre ele os nossos pecados, como está lá em Isaías 53. Os nossos pecados, as nossas transgressões, ele carregou sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Esse foi o castigo que ele carregou. Então, E também aqui, ó, a gente não leu Efésios 2,15, né? já li, Já leu? já. É, a morte, com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Continuaria em vigor? Seria cancelada? Nunca existiu, né? Bom, aqui é uma pergunta que é contraditória. Embora a gente não pratique a lei cerimonial, não significa que ela foi cancelada, né? Não significa, porque não há cancelamento de lei na Bíblia, nenhuma, né? Então aqui é, seria nós somos dispensados da lei cerimonial, porque Cristo, que é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, se encontrou com o Cordeiro simbólico, se encontrou com essas leis. E essa lei se cumpriu em Cristo, que é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então é assim, uma vez que a exigência da lei foi atendida, ela continua existindo, só que não se faz o uso. Não está cancelado, só não faço mais uso, porque eu atendi a exigência dela, que era a morte do Cordeiro morto desde a fundação do mundo, que é Cristo. Continuando na pergunta 3, pergunta 4, né? A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz? Sim, certa forma se prega isso, né? Certa forma. Mas que dizer da lei dos 10 mandamentos? Então, veja, nós fomos dispensados, porque não há abolição de lei, como eu vinha dizendo, né, na Bíblia. Nem a cerimonial há abolição. Não existe um só texto na Bíblia
que diga, olha, a lei cerimonial foi abolida, os 10 mandamentos foram abolidos. Aí alguém vai perguntar, mas por que que você não pratica as leis cerimoniais? Pura e simplesmente porque Cristo morreu na cruz e ele cumpriu com a exigência da lei, que era cerimonial. Então, essa é a única exigência que Cristo cumpre, né? Claro, ele não quebrou a lei moral também, porque ele, como legislador e criador da lei, era um observador também do sábado, como estudamos nos outros mandamentos. Então, Mateus Mateus 5. 5:17. Deixa eu ler. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, veja, o próprio Jesus está dizendo aqui, de maneira genérica, não penseis que vim cancelar a lei. Abrogar é uma palavra que quer dizer cancelar. Ele não veio cancelar. Ele veio para cumprir. Ah, mas ele cumpriu? Sim, cumpriu. Ele cumpriu com a lei moral, ele cumpriu com a lei cerimonial, ele cumpriu com todas as leis. Só que há um detalhe. A lei cerimonial ele cumpriu com a exigência, que era o cordeiro. Quem é o verdadeiro cordeiro? Não é Jesus? Jesus não é o sacrifício? Não é o cordeiro? Nós matávamos o cordeiro lá em Gênesis 3:15, instituído por ele mesmo, como simbolismo. E pedíamos perdão para o pecado por um animalzinho que era inocente, estava morrendo pelo pecado do pecador, mas ele não tinha culpa, mas o animal não pode me perdoar. Quem me perdoava era Jesus, simbolicamente também. Então, Jesus toma o lugar daquele animal que ele instituiu lá em Gênesis 3:15 e ele morre no lugar daquele animal. Lei cerimonial. Aí já não tem mais a necessidade de você matar mais o animal, porque você vai até Jesus pela oração, simplesmente. E o sacrifício ainda existe. O sacrifício de não fazer as coisas erradas, o sacrifício de andar no caminho do Senhor, o sacrifício de se entregar todos os dias o seu coração nas mãos de Deus, de meditar na sua palavra, de orar. Esses são sacrifícios. Sacrifício contra a natureza pecaminosa do homem. Continua existindo sacrifício, só que não é de animais. Não é no rito do santuário. Porque Jesus entrou no verdadeiro. E lá acontece a verdadeira ministração. E ele diz aqui: eu não vim cancelar. Eu não vim cancelar. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Olha, eu não vim cancelar a lei. Eu não vim cancelar os profetas. Não vim para revogar. Vim para cumprir. Inclusive com a lei moral. A lei moral ainda tem um detalhe muito especial, que é os 10 mandamentos. Jesus escreveu em pedra. A pedra simboliza perpetuidade. Isso significa jamais vai passar. Então, pode passar o céu e a terra, e a lei de Deus permanecerá. Agora vamos para a quinta. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? João 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Isso mesmo. E Tiago 2,10 diz assim: aquele que tropeçar em um só ponto da lei, tropeçou em toda a lei. Então, quer dizer, se o indivíduo não mata, mas adultera, está quebrando a lei do mesmo jeito. Se o indivíduo não mata nem adultera, mas transgride o sábado, está quebrando a lei do mesmo jeito. Essa que é a matemática de Deus, né? 10 menos 1 é igual a zero. Não seria 9. Então, é essa que é a resposta aqui. Em Romanos, né? 3, verso 21. A fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Então, se eu tenho fé em Jesus, vai anular a obrigação de seguir os 10 mandamentos, de guardá-lo, de observá-lo? Diz assim: anulamos a lei pela fé? Paulo está falando isso. Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Tá vendo? Paulo falando. A gente não vai anular, a gente vai confirmar. É isso. Porque não tem como você anular algo que é eterno e perpétuo. Agora aqui, a 7. Então, aqui, ó. A fé em Cristo Jesus anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Não, de forma nenhuma. O que Jesus espera na 7? Jesus espera
dos seus seguidores. Primeira Epístola de João. 2, o verso 6, eu vou ler. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Muito bem. E a primeira Epístola de João também, 5, 2 e 3, diz assim: Nisto conhecemos que andamos, o, que, a, nisto conhecemos que amados os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, olha só, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. É João aqui, o discípulo João está dizendo. E no verso 3 ele diz assim: porque este, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não é difícil. Por que que não é difícil? Porque Deus nos deu algo muito importante. Quando Jesus ascendeu ao céu na frente dos discípulos, ele disse assim: Eu vou, mas eu vos deixarei outro consolador. E a palavra outro, que é alós do grego, significa outro do mesmo tipo, né? E esse outro do mesmo tipo é o Espírito Santo. Então, Jesus nos deixou o Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai guardar os mandamentos de Deus, e isso não é penoso. Amém? E Então é isso. Eclesiastes 12, o verso 13, diz assim: De tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Perfeito. Agora vamos para 8. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Lá, Salmo 19, do verso 7 ao 11, nós temos os benefícios da obediência a Deus. Então, há benefícios. Vamos ver o que o livro de Salmos nos fala sobre isso. Salmos capítulo 19, verso 7 até o 11. Diz assim: O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Não, estou lendo errado, perdão. Temos 10 minutinhos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ilumina os olhos, olha aí o que é. Então, como que a gente sabe? A gente sabe porque os mandamentos, a obediência dos mandamentos ilumina os olhos. É como é como se fosse alguém te conduzindo pelo caminho escuro, mas com uma lamparina, com uma lanterna, te levando na frente com a luz. Lâmpada para os seus pés é a tua palavra. Os mandamentos de Deus são como lâmpadas aos nossos pés. Nos protegem, é um cercadinho de proteção. Vamos avançar aqui. Compromisso de fé. Aceito que a lei cravada na cruz é a lei cerimonial? Sim, ela foi cravada na cruz, sim, mas não cancelada. Tá lá. Perdeu a utilidade porque Jesus cumpriu com a exigência dela, né? E a lei moral é perpétua. Não a lei moral. A lei moral não foi cravada na cruz. Ela é uma lei de que devemos observar, é um parâmetro, é um espelho. Através dela nós sabemos o que é pecado para corrermos até Cristo na sua graça e ter o seu sangue maravilhoso e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Como saberíamos o que é pecado se não for a lei nos mostrar o que é pecado? Aí se alguns falam, a lei foi abolida, foi cancelada, então também não existe mais pecado, agora o que que você está fazendo aqui na terra, amigo? Reivindica o céu imediatamente. Você poderia. Então não é verdade. Existe lei e ela não foi abolida. Tem seu valor. Creio, se você aceita nisso, confirma isso no seu coração. Creio que Jesus está me guiando para conhecer toda a verdade? Sim, eu creio. Quero, a partir de hoje, seguir os mandamentos de Jesus?
Quero, sem dúvida. Vamos orar? Ora para nós, Elisângela. Bondoso Pai, muito obrigado por mais um estudo. Vem estar com essas pessoas, abençoando elas. Que possamos, Senhor, guardar os seus mandamentos pela tua graça. Te agradecemos por tudo, no teu santo nome. Amém. Amém. Deus seja convosco.